dessa renovação uma necessidade. E o Espiritismo é mais apto do que qualquer outra doutrina a secundar o movimento de regeneração. Por isso, é ele contemporâneo desse movimento. Então foi neste tempo que, entre outros grandes vultos do Espiritismo, esteve encarnado entre nós Nicolas Camille Flammarion, mais conhecido como Camille Flammarion. Nasceu em Montigny-le-Roi, Haute-Marne, França, à 1h do dia 26 de fevereiro de 1842. Como ele mesmo diria mais tarde, estava muito impaciente para chegar à Terra e não esperou os 9 meses. Nasceu aos 7 meses de gravidez da sua mãe. Camille Flammarion foi um astrónomo, pesquisador psíquico e divulgador científico francês. Importante pesquisador e divulgador da astronomia, foi ele quem popularizou esta ciência no seu tempo. Recebeu notórios prémios científicos e foi homenageado com a nomenclatura oficial de alguns corpos celestes e alguns fenómenos por ele descobertos. A sua carreira na pesquisa e popularização dos fenómenos espirituais também é bastante notória e é por isso que hoje falamos aqui dele. Procurando saber quem foi Camille Flammarion, nós percebemos a sua busca metódica e esforçada pela compreensão da verdade. E isso fez nos campos do saber que a vida lhe colocava ao alcance, a astronomia e a espiritualidade, não rejeitando desbravar o desconhecido. E entendemos como essa faceta do seu caráter foi pouco comum nos cientistas do seu tempo e ainda é em alguns de hoje no que diz respeito ao espírito. E veio então à nossa mente uma questão do Livro dos Espíritos, a questão 617. As leis divinas, que é que compreendem no seu âmbito? Concernem alguma outra coisa que não somente ao procedimento moral? Porque nós muitas vezes delegamos para Deus as questões da moral, ou a moral para as questões divinas. Os espíritos nos respondem desta forma: todas as leis da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. O cientista estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as da alma. Assim entendido, Camille Flammarion foi um cientista e um homem de bem, que se dedicou ao estudo e divulgação das leis da matéria e das leis da alma, todas elas leis divinas. Então conheçamos agora um pouco deste vulto destacado do Espiritismo. Sobre a sua vida pessoal e familiar, nós sabemos ou percebemos que ele vinha de uma modesta família de lavradores e foi o mais velho de 4 filhos. Aos 4 anos de idade já sabia ler, aos 4 e meio sabia escrever e aos 5 já dominava rudimentos de gramática e aritmética. Aos 8 anos, Flammarion já possuía uma biblioteca com 50 volumes. Foi educado em Langres, tornou-se o primeiro aluno da escola que frequentava, conquistando nos primeiros cursos uma cruz de honra que guardava como recordação do seu primeiro mestre, o Sr. Crapelet. Para que seguisse a carreira eclesiástica, puseram-no a aprender latim com o vigário La Salle. Flammarion conheceu então o Novo Testamento e a oratória e interessou-se pelas maravilhas do firmamento celeste, pois La Salle falava muito sobre esses assuntos. O padre Mirbel falava da beleza da ciência e da grandeza da astronomia e mal sabia que ele lhe bebia as palavras. Foi ele que lhe explicou a escrita e a significação galo-romana do seu nome, Flamma Orionis, aquele que leva a luz. Muito interessante este nome.
O seu pai, Etienne Jules, presenteou certa vez com um livro de cosmografia que explicava os sistemas de Ptolomeu, Copérnico e Tycho Brahe. E este livro, que ele copiou todo, ajudou muito nos seus estudos. Na altura, após uma epidemia de cólera, os pais passaram por dificuldades financeiras e foram obrigados a entregar tudo o que tinham aos credores, mudando-se para Paris. Flammarion contava então 14 anos e, para se manter, trabalhou como auxiliar de gravador, recebendo como pagamento casa e comida. Comia pouco e mal. Dormia numa cama dura, sem o menor conforto. O trabalho era áspero e o patrão exigia que tudo fosse feito com rapidez. Apesar de todo esse esforço, pretendia completar os estudos, principalmente a matemática, a língua inglesa e o latim. Ingressou então na Associação Politécnica de Paris, onde tinha a possibilidade de frequentar cursos gratuitos. Queria obter o bacharelato e, por isso, muito se sacrificava, estudando sozinho, à noite, trabalhando de 15 a 16 horas por dia. E podemos perceber a estrutura desta alma. Frequentou a escola de desenhos dos monges da igreja de São Roque, onde ia todas as quintas-feiras, porque com certeza já viram ou irão ver alguns dos seus desenhos. Aliás, no primeiro slide era um desenho de Camille Flammarion. E na escola dos monges, Flammarion decidiu fundar a Academia da Juventude. Tinha apenas 16 anos, proferindo a palestra de abertura sobre as maravilhas da natureza. Aos 15 anos, escreveu um livro de cerca de 500 páginas, onde ele próprio ilustrou com 50 desenhos, intitulado Cosmogonia Universal, Estudo do Mundo Primitivo. 15 anos. Este trabalho foi publicado mais tarde com o título O Mundo antes da aparição do homem. E a sua vida era tão dura que um domingo desmaiou no decorrer da missa devido à má alimentação, excesso de estudo e trabalho em exagero. O doutor Edouard Fournier foi ver o doente e reparou que na sua mesinha de cabeceira estava um manuscrito deste livro, Cosmogonia Universal. Viu a obra e entendeu que Camille merecia uma posição melhor. Então, ele prometeu e acabou por colocá-lo no Observatório de Paris como aluno de astronomia. Entrou para o observatório, do qual era diretor Le Verrier, mas sofreu muito com as impertinências e perseguições deste diretor no departamento de cálculo, pois ele não podia conceber a ideia de um jovem rapaz o acompanhar em estudos de ordem tão transcendental. Como calculador, ele fez parte do Bureau de Longitude. Então, de tal ordem foi a perseguição a Camille Flammarion que, com 20 anos, ele sai do Observatório de Paris e ficou com mais liberdade para os seus estudos. Nesse ano, publicou a sua obra Pluralidade dos Mundos Habitados, e esta obra atraiu a atenção de todo o mundo estudioso. Em 1874, casou-se com Sylvie Petiot, sua namorada de infância, e levou-a em lua de mel, em nada menos do que num balão, algo que agora está também muito em voga nos nossos dias. Na altura não estaria. Em 1919, viúvo, casou-se com Gabrielle Renaudot, sua secretária durante anos. Desencarnou em Juvisy-sur-Orge a 3 de junho de 1925. Tinha 83 anos. Então, conheçamos um pouco do seu trabalho e daquilo que o tornou um notável irmão nosso. E essa notoriedade de Camille Flammarion deu-se com a obra La Pluralité des Mondes Habités,
ou A Pluralidade dos Mundos Habitados. A partir desta época, Flammarion começou a escrever livros populares de astronomia que foram traduzidos por diversas línguas. O gabinete dele era muito singelo, mas nas paredes, sobre o chão, em cima das mesas e das cadeiras, por todos os lados, havia montanhas de livros, periódicos, folhetos e papéis. A sua mesa estava sempre coberta de cartas que chegavam todos os dias dos 4 cantos do mundo e de provas para a sua revista L'Astronomie e para o Nouveau Dictionnaire Encyclopédique. Entre os tipos de atividades que realizou, Flammarion mediu estrelas duplas e realizou cálculos das suas órbitas. Estudou a direção das correntes aéreas, fez estudos higrométricos do ar, analisou a rotação de corpos celestes, confeccionou mapas de Marte e escreveu trabalhos sobre a constituição física da Lua. Em julho de 1863, ele tornou-se o redator científico da revista Cosmos e contribuiu nas revistas Siècle e Magazin Pittoresque. Para conhecer a direção das correntes aéreas, realizou algumas ascensões aerostáticas. Em 1870, escreveu e publicou um tratado sobre a rotação dos corpos celestes, através do qual demonstrou que o movimento de rotação dos planetas é uma aplicação da gravidade às suas densidades respectivas. Publicou um catálogo de estrelas duplas visuais, que foi por muitos anos considerado o melhor do mundo. Fundou em 1882 a revista L'Astronomie e esta continua sendo editada até aos dias de hoje e ela levaria a que o Observatório de Paris, ele próprio também, publicasse um boletim astronómico. Então, é nesta altura que, por todo este trabalho, ele recebeu de um septuagenário de Bordeaux a doação de uma imensa propriedade, onde, após 2 anos de obras, ele instala o seu observatório de Juvisy-sur-Orge, da qual foi diretor durante toda a sua vida, incentivando o trabalho de observadores amadores. Aí passou a realizar todos os seus trabalhos de astronomia, climatologia e meteorologia. Ele é visto pelos astrónomos contemporâneos como um astrónomo amador que realizou um trabalho de vulgarização da astronomia, vulgarização no sentido de divulgação. Então, esta qualificação possivelmente se deve ao facto de ele não fazer parte de nenhuma academia ou centro de pesquisa oficial. Ele guiou o seu trabalho por si só. E, em 1887, a 28 de janeiro, reuniu na sua residência vários astrónomos, amigos da ciência e colaboradores para criar a Sociedade Astronómica da França, com o objetivo de difundir as ciências do universo e fazer os amadores participarem do seu progresso. Sociedade que ainda hoje existe. Dom Pedro II, o Imperador do Brasil, é um dos primeiros membros fundadores desta sociedade, é o número 85. E Alberto Santos Dumont, o pai da aviação, que era astrónomo amador, também é um dos sócios. Milhares de astrónomos, profissionais e amadores de todo o mundo, voltados aos mesmos ideais que Flammarion, os ideais de contemplar, observar e estudar o céu, fazem parte desta sociedade. Foi presidente da sociedade sempre, foi também professor do Príncipe Imperial. Em 1896, descobriu o chamado ciclo de Flammarion, um período de 54 anos no qual se repetem nas mesmas regiões da Terra os eclipses do Sol. O seu nome também foi dado a um meteorito. É este homem que tem esta vida notável em termos de trabalho, que foi um dos maiores estudiosos da nossa doutrina.
Foi um homem cujas obras encheram de luzes o século XIX. Os seus livros, repletos de ciência, filosofia e poesia, granjearam a admiração em todo o mundo. As suas obras foram traduzidas para grande número de idiomas: inglês, espanhol, sueco, dinamarquês, italiano, húngaro, checo, holandês, romeno, russo, alemão, português, e são referidas na Revista Espírita, que também publica os seus artigos. São muitas as revistas para as quais ele contribuiu. E as suas obras têm duas categorias. Umas são de cunho científico e outras são de cunho espírita. Ainda que, de uma forma geral, elas todas girem em torno do postulado espírita da pluralidade dos mundos habitados. Alguns dos títulos mais conhecidos são mesmo estes: A Pluralidade dos Mundos Habitados, Contemplações Científicas, Astronomia Popular, Astronomia para Amadores. Teve muitos prémios, muitas distinções. Pela publicação da Astronomia Popular, ele recebeu em 1880 o Prémio Montyon. Também, em 1897, o Prémio Jules Janssen. Nas suas memórias, ele fala dos prémios que recebeu e enumera Robin Violet, da Oficial de Instrução Pública, a Grande Ordem da Cruz de Isabel a Católica, a Cruz da Grande Ordem de Carlos III pelo governo espanhol, a Ordem da Rosa do Imperador do Brasil, ainda da Rainha da Roménia o título de Grande Oficial da Estrela da Roménia, em 1912 o Grande Prémio da Ordem Nacional da Legião de Honra. Foi visitado pelo Imperador do Brasil, que inaugurou uma grande luneta com 20 centímetros de diâmetro e pela qual observou Vênus. Mas como se encontrou este homem de ciência com o espiritismo? Em novembro de 1861, passava ele pelo Teatro Odeon, deteve-se nas galerias desse teatro para folhear as publicações que estavam em evidência. Abrindo uma delas, os seus olhos incidiram sobre uma página que tinha o título Pluralidade dos Mundos Habitados. Ora, foi precisamente a época, escreve ele, Flammarion. Eu trabalhava numa obra referente a tal assunto, que seria lançada no ano seguinte. E a publicação que ele lia, já todos percebemos qual era: O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Mas o que é que mais intrigou Flammarion? É que a origem das informações do Livro dos Espíritos não era de cientistas, mas sim atribuída a espíritos, o que ele resolveu verificar. Foi grande a sua surpresa, porque ele se dedicava ao estudo aturado da astronomia e ali encontrava a coincidência com os seus estudos por informações dos espíritos. Refeito da surpresa, levou o volume e leu com redobrado interesse, característica da sua imensa sede de conhecimento. Procurou conhecer o autor, Allan Kardec, e passou a assistir às reuniões da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, onde, semanalmente, ele se exercitava na escrita automática. Pouco tempo depois, o mestre convidou a ingressar na sociedade como membro associado livre. Flammarion declarou, sem esconder a sua satisfação, que o documento da sua inscrição, datado de 15 de novembro de 1861, fora assinado pelo próprio presidente Allan Kardec. E como as sessões da sociedade eram em parte dedicadas à psicografia, Flammarion iniciou o treinamento visando desenvolver esta faculdade e trouxe à luz o trabalho intitulado Uranografia Geral, um trabalho de psicografia assinado por Galileu e que faz parte da obra A Gênese. Todos nós podemos encontrar.
participando dos principais grupos espíritas parisienses e sendo secretário de um deles, Flammarion enriquecia o seu espírito e transcrevia para os livros as maravilhas que os invisíveis lhe transmitiam. Em 1865, com o título Forças Naturais Desconhecidas, ele publicou o seu primeiro livro sobre pesquisas psíquicas, que era um estudo crítico a propósito dos fenómenos produzidos pelos irmãos Davenport e sobre médiuns em geral. Tornou-se amigo pessoal e dedicado de Allan Kardec, tendo sido um dos 4 oradores designado pelo Comitê Central da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, com a concordância da Sra. Allan Kardec, para proferir as últimas palavras à beira do túmulo do codificador do Espiritismo. E é ele que denomina Allan Kardec o bom senso encarnado. Parte deste discurso de Camille Flammarion consta do livro Obras Póstumas. Então, nas suas memórias, Flammarion afirma ter sido convidado a presidir a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, mas ele declinou esse convite e explica desta forma: o comitê ofereceu-me suceder a Allan Kardec como presidente da Sociedade Espírita. Eu recusei, dizendo que 9/10 dos seus discípulos continuariam a ver durante muito tempo ainda uma religião mais que uma ciência e que a identidade dos espíritos estava longe ainda de ser provada. Portanto, era um homem positivista e de ciência. No ano de 1869, a Sociedade Dialética de Londres iniciou as suas investigações sobre estes fenómenos mediúnicos e Flammarion foi convidado a apresentar-se lá. E perante esta comissão foi concluído no relatório final após ouvi-lo, ser o assunto digno da mais séria atenção e cuidadosa investigação daquilo que tinha sido feito até então. Flammarion frequentou também, durante este tempo de estudo, as sessões de uma médium de efeitos físicos, Mademoiselle Louet, onde também iam pessoas famosas, como Victorien Sardou, alguém que fazia desenhos de Júpiter, e o livreiro Didier, o livreiro que editou os livros da codificação espírita. Nas suas memórias, ele registra que viu a mesa erguer-se inteiramente, sem causa aparente. Observou ditados que não podem ser explicados por atos voluntários das pessoas presentes. Outro grupo importante que o jovem Flammarion parece ter tido contacto por via literária e pessoalmente é o grupo de Victor Hugo, o escritor que nós bem conhecemos. Então, as publicações que ele fazia e todos os textos que obtendo através da psicografia eram analisados por Allan Kardec e publicados na Revista Espírita. Eram, por norma, bem acolhidos pelo codificador. E a impressão que Flammarion transmite na sua biografia é que Kardec teria uma certa predileção por ele. Na página 239 deste livro de memórias, ele transcreve uma carta de um espírita que assistira a uma conferência dada por Allan Kardec em Bordeaux, em que ele teria elogiado publicamente um jovem de pouco mais de 18 anos e ele entende que se referia a ele próprio. Em 1899, ele começa a fazer um estudo sobre alucinação que resulta no livro O Desconhecido e os Problemas Psíquicos, que vem reforçar as provas da telepatia, da aparição dos mortos, dos sonhos premonitórios e da clarividência. Na citada obra, à vista do conjunto dos factos, Flammarion conclui: a alma existe como personalidade real, independente do corpo. A alma é dotada de faculdades ainda desconhecidas da ciência.
Ela pode agir e perceber à distância, sem os sentidos como intermediários. O futuro é de antemão preparado, determinado pelas causas que o produzirão. A alma percebe-o algumas vezes. E tínhamos a noção de que este homem, iremos ainda ver aquilo que o caracterizava para escrever tais coisas, é porque ele o pôde comprovar e estudar aturadamente. A obra espírita de Camille Flammarion é vasta, mas entendem os estudiosos das suas obras que podem ser divididas em livros de pesquisa, e ele fez muitos, e em livros de ficção, livros espíritas, mas destas duas categorias, citando alguns livros de pesquisa, Os Espíritos e o Espiritismo, As Forças Naturais Desconhecidas, Deus na Natureza, o Espiritismo e a Ciência, e alguns livros de ficção, Urânia, O Fim do Mundo, Narrações do Infinito, só para citar alguns dos quais nós temos na nossa livraria. Ele era crítico dos sistemas religiosos e das verdades misteriosas que eram muito difundidas na sua época, mas rendia-se ao espírito religioso e à construção de uma religião natural, sem dogmas, sem mistérios e sem sobrenatural, tal como pensava Allan Kardec, tal como nós entendemos o Espiritismo. Um dos colaboradores de Kardec, Camille Flammarion, foi o que mais valorizou a construção do conhecimento espírita a partir da metodologia empírica e positivista. Como consequência desta postura, ele passou anos da sua vida buscando factos sobre os quais construiu a convicção da imortalidade da alma, da comunicabilidade dos espíritos, da evidência das faculdades extrasensoriais nos homens. E os seus estudos foram dar origem à metapsíquica de Richer e, posteriormente, à parapsicologia de Rinne. Estes cientistas que não quiseram comprometer-se com o espiritismo. Então, as ideias positivistas, especialmente as referentes ao conceito e papel da ciência no conhecimento, marcaram o seu espírito. O empirismo de braços dados com a razão, a construção de teorias a partir da observação dos factos, o questionamento de qualquer sistema calcado em postulados a priorísticos e o uso da matemática na análise dos fenómenos são uma constante na construção do seu pensamento, seja nas pesquisas astronómicas, seja nas pesquisas psíquicas. E nós lemos isto e percebemos como nós ainda temos, percebemos ou questionamos-nos como ainda são tantas as dúvidas, as dificuldades que como espíritos temos em aceitar os factos que outros irmãos nossos, de grande cultura, de grande hombridade, pesquisaram e revelaram. Então, ele não foi um homem que embarcou cegamente. Aliás, com estas marcas, ele adquiriu uma postura reservada na análise dos fenómenos espíritas. E ele diz, nas suas memórias, há espíritas de uma fé cega, que estão certos de estar em comunicação com os espíritos. Não há argumentação entre eles. Estes não me perdoam de não partilhar de forma alguma de suas certezas, que se tornam crenças religiosas em suas casas. Mas há entre estes outros que compreendem que apenas o método científico nos pode conduzir ao conhecimento da verdade. E o próprio codificador nos diz fé raciocinada, fé envasada na razão. Então a sua visão de ciência
e as suspeitas que passou a ter para com os aspectos filosóficos e religiosos do espiritismo, lançou-o ao estudo continuado dos fenómenos espíritas, oferecendo-nos, quando desencarnou, uma obra que tornou mais sólidas as bases científicas da doutrina espírita. Isso lhe devemos. Quando ele preferiu o seu discurso no túmulo de Kardec, reconheceu o trabalho do codificador, intitulando, como já dissemos, de bom senso encarnado, mas propôs-se a desenvolver o aspecto científico do espiritismo. Diz ele, conforme o seu próprio organizador previu, esse estudo, que foi lento e difícil, tem que entrar agora num período científico. Os fenómenos físicos, sobre os quais a princípio não se insistia, hão de tornar-se objeto da crítica experimental, a que devemos a glória dos progressos modernos e as maravilhas da eletricidade e do vapor. Porque, meus senhores, o espiritismo não é uma religião, mas uma ciência da qual apenas conhecemos o A, B, C. Passou o tempo dos dogmas. Claro que ele dizia isto, embora nós saibamos, e já foi dito atrás, que ele entendia uma religião sem os dogmas, sem as questões da sobrenaturalidade, assente na razão. Ele partiu da vida para a história nos braços da esposa Gabriel, na biblioteca do Observatório, em Juvisy-sur-Orge, na tarde do dia 3 de junho. Tinha 83 anos, como dissemos. Nessa manhã, uma manhã ensolarada, ele passeou com a esposa, visitando os jardins do observatório. Aí a vida irradiava nas flores e nos cantos dos pássaros. E Camille Flammarion disse: que mistério é a vida, que mistério é a morte. Foi enterrado nos jardins do observatório de Juvisy e todos os anos, na data da desencarnação, membros da Sociedade Astronómica da França reúnem-se à volta do seu túmulo para reverenciar a sua memória e os ensinamentos legados a todos os que cultuam a ciência do céu. Algumas personalidades que o conheceram ou estudaram dizem dele, por exemplo, Michelet, filósofo, historiador e escritor francês, poeta dos céus, o título que demos a esta palestra. Gabriel Delanne, engenheiro, investigador, escritor e divulgador espírita, intelectual francês renomado. Camille Flammarion foi um filósofo enxertado em sábio, possuindo a arte da ciência e a ciência da arte. Carlos Embassai, brasileiro, advogado, jornalista, parapsicólogo, escritor, tradutor e escritor de obras espíritas, considera que Flammarion eleva a ciência a uma posição ímpar, procurando com os seus métodos equacionar as questões do espírito. A ciência para ele era tudo. A certeza de que o fenómeno psíquico era devido à alma dos defuntos custou-lhe uma existência de trabalhos, de lutas, de verdadeira violência às suas antigas convicções. Não se lhe podia pedir muito, nem pedir mais. E finalizando, Camille Flammarion, explorador e revelador dos céus, popularizou a astronomia em todo o mundo e é mais um exemplo de que a ciência e a espiritualidade podem caminhar juntas, pois também é notável por ter sido um dos primeiros pesquisadores psíquicos e espíritas, tendo desenvolvido extensa atividade nessas áreas. Além destes temas, ele abordava também estudos sobre Deus, reformas políticas e sociais, evolução do homem, fenómenos da morte. Como popularizador da sua ciência predileta, muitas das suas obras versaram sobre a astronomia. Tornou-se baluarte do espiritismo, pois sempre coerente com as suas convicções inabaláveis, foi um verdadeiro idealista
e inovador. Em um discurso proferido na pioneira Associação Parapsicológica Society for Psychical Research, em 1923, ele resumiu seus pontos de vista depois de anos de investigação destes fenómenos paranormais. Ele afirmou que acreditava em telepatia, duplo etérico, teoria da fita de pedra e raras manifestações mediúnicas. Sobre mediunidade ainda terá escrito: é infinitamente lamentável que não possamos confiar na lealdade dos médiuns. Eles quase sempre trapaceiam. Porém, crente nos fenómenos psíquicos, participou de sessões com Eusápia Paladino e alegou que muitos dos seus feitos eram genuínos. Ele abordou o espiritismo, a pesquisa psíquica e a reencarnação do ponto de vista do método científico, e escrevendo: é somente pelo método científico que podemos progredir na busca da verdade. A crença religiosa não deve tomar o lugar da análise imparcial. Devemos estar constantemente em guarda contra as ilusões. Esta postura também é do nosso codificador. Assim foi Flammarion, um poeta dos céus, de Deus e da natureza. Um pesquisador que tinha o sonho de tornar a religião científica e a ciência religiosa, equilibrando o espírito em seus voos pelo infinito. Cientista emérito, escritor de brilho, garimpeiro das galáxias, dedicou todo o seu talento em mostrar as maravilhas que Deus criou para que pudéssemos definir e materializar a paz. Com o olhar no céu e a mão no papel, foi poeta o bastante para transportar as estrelas para a Terra, a fim de que ela viesse a ser apenas um minúsculo mundo perdido no universo. Seu nome brilha entre os estudiosos do Espiritismo como os sóis que pesquisou. E não há névoa, por mais espessa, que um dia lhe venha a ofuscar a magnitude. Para Camille Flammarion, poeta dos céus, nossa gratidão e votos de amplos e sábios voos na casa de nosso Pai. A Jesus, nosso louvor, hoje e sempre, rogando a luz do seu amor, iluminando a todos nós. Muito obrigada pela vossa atenção.